Olá, estamos iniciando mais um Há Controvérsias. Hoje teremos aqui a presença do professor Rodolfo Fiorucci, mais uma vez. Vamos pensar e discutir um pouquinho a questão do pensamento conservador, a ascensão do pensamento conservador no Brasil e no mundo, o que é esse pensamento conservador, de onde vem, quais as consequências desse pensamento na política, na cultura, no dia a dia das pessoas. Rodolfo, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui. É muito bom contar com a tua presença aqui, sempre que você vem para cá. O feedback é muito bom da nossa discussão, a última vez foi muito legal. E hoje falar um pouquinho sobre o pensamento conservador. Eu queria só que você, para quem ainda não te conhece, se apresentasse, dissesse a tua formação, o que você trabalha, né? Tá certo, Saliba. Primeiramente eu que agradeço, né, novamente o convite, que é para fazer o que a gente já faz no dia a dia, sim. Né? Nós somos professores e somos acostumados a conversar, a debater, a falar sobre esses assuntos. Exatamente. Com base científica, né, com embasamento teórico, sim, enfim. Sim. Fora do achismo, né? Fora do achismo, né? E a gente, bom, enfim, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, né, campus Jacarezinho. Hoje eu sou diretor-geral do campus, né? Sou historiador, me formei em História na Unesp de Assis e fiz mestrado na Unesp de Assis também. Certo. E fiz meu doutorado na Universidade Federal de Goiás. Em História? Em História também. Tá. Estudando no mestrado a imprensa alternativa, contemporânea, né? Tá. Não aquela da ditadura, mas a contemporânea mesmo, anos 90, ditadura 2000. Pasquim, coisa assim, né? Tá. Aí eu estudo a alternativa mais da contemporaneidade. Ótimo. E no doutorado eu fui estudar a imprensa fascista, né? No Brasil. A imprensa integralista, especificamente. 37, 40, Isso, né? Exatamente. Então, aí eu voltei meus estudos mais para a área do conservadorismo, né? Do autoritarismo, do fascismo, que era um pensamento dominante no mundo, né? Naqueles contextos ali dos anos 30, 40. Muito bacana. Assim, a gente percebe que houve um crescimento muito grande nos últimos anos do pensamento conservador. Eu queria só que antes a gente falar um pouquinho porquê e tudo mais, você dissesse assim, o que é esse pensamento conservador? Ele se diferencia do quê? O que é um pensamento conservador? Certo. Politicamente falando, né? Eu vou partir do que se estabeleceu entender como o pai do conservadorismo. Tá. Os próprios conservadores, né, durante a modernidade e na contemporaneidade, eles acabaram entendendo que o pai do conservadorismo clássico é o Edmund Burke. Né? Aquele irlandês, pastor, né, na Irlanda, que acabou sendo filiado ao partido Whig, em inglês, partido liberal. Isso século... Né? Isso século XIX. né? Isso. 1800, alguma coisa. Isso. Ele nasceu no 18, né, mas foi até o século XIX. Desculpe. E a grande teoria dele, que o colocou como o grande pensador do conservadorismo clássico, é quando ele escreve sobre a Revolução Francesa. Tá. Né? Ele faz reflexões sobre a Revolução na França, é o nome do livro. As consequências dela, não é? Isso, e ele se coloca de maneira totalmente contrária e opositora ao movimento revolucionário que fez a deposição de um governo e causou uma mudança radical nas estruturas de poder da França. Vamos pensar um pouquinho assim, pelo que eu já li, né, do Burke, o enfoque principal da sua crítica seria a ideia de liberdade e igualdade, não é isso? Isso. Quer dizer, as consequências dessa liberdade e igualdade. Isso. Né? Que a Revolução Francesa trouxe a ideia de liberdade. Hoje é muito difícil achar alguém que vá contra a ideia de liberdade e igualdade. Né? Não é tão difícil. Sim, mas assim, as pessoas às vezes, se você sair na rua perguntando, você é a favor ou contra a liberdade e igualdade? Nossa, sim, a favor. No geral, né? Mas se você perguntar para alguns teóricos, alguns estudiosos conservadores, vão dizer que são o que assustaria muita gente. Ninguém vai na televisão, eu nunca vi ninguém na TV, nunca vi ninguém no rádio, dizer, olha, eu sou contra a liberdade. Formalmente. Então, acho que há um discurso meio velado. Como é que esse discurso contra a liberdade e igualdade, o que ele dizia nesse momento? Para o Burke, que gerou o movimento conservador. O Burke é um defensor e daí vem a ideia de conservador. Sim. O termo é esse, o conceito ele estabelece mesmo a ideia de conservação, de manutenção das tradições, das estruturas, né? Sim. Então, para ele, o que acontece? Ele entendia a Revolução Francesa como um movimento de rompimento abrupto com as tradições, né?
E para ele isso leva a consequências muito graves. Tá. Ele não é contra a mudança, mas ele diz que a mudança tem que ser gradual. Lenta, gradual, segura. Exatamente. Controlada. Sim. Né, e positivismo. feita. É que positivismo, É né? isso. Ordem e progresso. O positivismo vai beber muito no Burke depois, sim, né? Sim, sim. Então, dentro de uma consonância ali, né, toda num ritmo controlado pelo público que tem a capacidade, segundo ele, de fazer isso. Entendi. E esse termo, a capacidade, é importante, porque para ele a desigualdade é natural. Sim. Né? Por isso que ele vai contra as ideias de liberdade e igualdade, que ele diz que você pregar a igualdade entre desiguais não tem nenhuma base natural para se manter esse tipo de ideia. Para ele, então, o que? A desigualdade é natural, tudo que é natural vem de Deus, sim. E, portanto, ir contra essa desigualdade natural é ir contra as leis de Deus. Ou seja, a desigualdade é algo imutável. Isso. Né? E complementar. Exato. Quer dizer, ela existe porque os desiguais se complementam, Isso. tipo homem e mulher. Né? Então, essa é a base do pensamento conservador. Quer dizer, Exato. sempre houve pensamento conservador, mas na modernidade, você está dizendo, né? Essa é a base desse pensamento. É a base e é de uma profundidade tão grande, porque ele chega em um momento da obra dele, nas reflexões Sim. sobre a Revolução na França, dizer que era preciso que os ricos, é o termo que ele usa, né, se defendessem mediante as ferramentas que o Estado dá, né, o poder estatal, da inveja dos pobres. É uma inversão né, ele diz que os pobres têm inveja dos ricos e para não deixar com que haja algum espólio das riquezas ou do poder, por conta disso, então né? o Estado tem que encontrar mecanismos de controlar a tradição e o conservadorismo. Tá. O Burke fala em determinado momento que é necessário manter as tradições para que não haja rompimento, as tradições no sentido de nascimento, descendência, poder, né, riqueza. Era então, monarquista o Burke, não? O Burke não era um monarquista. O Burke seria o pai do que se convencionou chamar hoje de um conservadorismo liberal. Tá. Aquela coisa do sou liberal na economia, mas conservador nos costumes. Nos costumes, é isso. né? Entendi. Exatamente. É bom pensar que esse liberal, quando a gente fala liberal na política, o liberalismo, ele até admitia o rei, mas sob controle, não é? Ou seja, o rei sem aquele poder absoluto. Isso. Mas há uma ala do pensamento conservador que prefere, que defende, no Brasil, por exemplo, que defende a monarquia, a volta da monarquia. Não é? É porque o conservadorismo, assim como todas as teorias e ideologias políticas, né, filosofias, enfim, ela não existe apenas uma linha. Sim. São várias linhas dentro do conservadorismo. A gente não pode falar em conservador no geral, nem direita, nem esquerda. Nem... O que acabou predominando, né, na história do pensamento, que chega até os dias atuais, que se reflete no Brasil, inclusive, é essa linha do conservadorismo liberal, né, ou liberalismo conservador. Sim. Que é o que a gente vê hoje no Brasil, inclusive as políticas, a sociedade toda, ela caminha muito dentro desse ideal de liberalismo conservador. Sou liberal economicamente, mas sou conservador nos costumes, é isso que você falou, né? O Burke, por exemplo, ele era amigo e admirador do Adam Smith. Né? Sim. Que é um liberal econômico. Que é o pai do liberalismo econômico, né? E ele admirava muito a obra do Adam Smith nesse sentido de dar liberdade à economia. Tá. Porque se você pensar bem, você dá liberdade às desigualdades. Sim, lógico. Né? Os que são mais poderosos, ou os que têm condições melhores de existência, ou os que são naturalmente mais fortes e inteligentes, eles vão usar essa liberdade econômica para desenvolver seu potencial e se colocar mesmo acima dos outros na organização social. Entendi. É isso. Né? Então, vamos por partes, para as pessoas que estão em casa entender. Né? Então, assim, eu tenho uma Revolução Francesa que rompe com a tradição na França, mas isso é um movimento que já estava sendo gestado ali na Europa como um todo, no Ocidente. Né? A Revolução Francesa, ela explode e traz novas ideias, como liberdade, igualdade, democracia, né? E nesse momento surge o Burke, né, que vai tentar contestar essa ideia. Isso. Mas ele pode falar. Mas aí esse pensamento progressista, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, ele vence.
Sim. Porque ele contamina a Europa toda aos Sim. poucos. Lógico, também não da noite por dia, mas ele vai contaminando e passa a ser um pensamento atrelado ao progresso que começa a vencer. Isso. Então, a mudança na estrutura familiar, na ideia de liberdade, essa bandeira da liberdade e igualdade foi empunhada por todos, não é? Mais ou menos isso. Tanto que no campo filosófico, o grande alvo do Burke eram os grandes pensadores do iluminismo. Tá. Que é a filosofia... Rousseau. Isso. Certo. Voltaire. Kant. Que é a filosofia que embasa a Revolução Francesa. Entendi. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tá. Né? Então ele vai atacar sobremaneira esses filósofos no sentido de, por exemplo, Rousseau, dentro da ideia de liberdade, de separação de poderes, que Montesquieu recupera lá do John Locke, né? Ele vai colocar a questão da democracia. Tá. O Rousseau talvez fosse o mais progressista dos iluministas. Uma democracia mais, talvez, uma democracia mais radical. Isso, né? uma democracia que de alguma forma chegasse para o povo. E o Burke, em sua obra, ele vai criticar isso de maneira ácida, dizendo que não é possível você dar poder político ao povo, porque o povo não é capaz de exercer esse poder. Tá. Eu quero voltar nisso depois do próximo bloco, porque acho que é um pensamento que ainda está muito forte, né? Pensar que o povo não tem condições de escolher o povo. Ninguém é o povo, né? Vamos voltar nesse povo daqui a pouco. Nós estamos aqui falando com o Rodolfo Fiorucci sobre o pensamento conservador. Já estaremos de volta. Olá, estamos de volta com a Controvérsias. Hoje com a presença do professor Rodolfo Fiorucci, né, com o tema da questão do conservadorismo e o Brasil, e essa relação com o Brasil. Rodolfo, no bloco passado falamos um pouquinho sobre a questão do conservadorismo. E você disse que ele chega, ele inicia esse movimento na Europa, né, com o Burke, mas depois ele vai, aos poucos, retomando o seu discurso contra a liberdade e igualdade, entre outras coisas, né, e chega no Brasil, talvez, no século XX. Como é que foi essa chegada no Brasil desse pensamento conservador no século XX? O Brasil tem uma especificidade, né, muito interessante, que é de não fazer as mudanças políticas de maneira radical. Sim, e aí a gente já vê que sempre foi mudança dentro do espectro conservador. Dentro da ordem. Dentro da ordem, exatamente. Sempre arrombamos porta aberta. Isso. Por exemplo, o Brasil, a gente tem um desenvolvimento histórico da passagem de poder para uma república, por exemplo, muito parecida com o que aconteceu em outros países, especificamente a Alemanha e o Japão. Né? Esses países, por não sofrerem grandes revoluções populares, exato, ou da burguesia mesmo, sim. Né? Porque a Revolução a Francesa própria Rússia foi feita pela burguesia. Isso. No primeiro por momento. não sofrer esse rompimento da burguesia com a oligarquia, que era quem, né, dominava o poder no antigo regime, a gente teve então na Alemanha, no Japão, no Brasil, em outros países também, uma transição conservadora para um mundo republicano. Né? E como isso se dá? Diferentemente dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, que você tem movimentos burgueses mais fortes, nesses países citados e no Brasil, você tem uma conciliação de interesses das elites. Uma oligarquia, as mudanças vêm de cima. Isso. Uma oligarquia escravocrata, ainda bastante reacionária, né, porque a gente chega no final do século XX já com alguma transição para a liberdade final da escravidão, e essa oligarquia escravocrata ela queria voltar atrás e manter a escravidão. Revogar todas as mudanças. Exatamente. Né? Mas você também tinha ali um início de um partido liberal, para a gente ver como essa questão de esquerda e direita é muito complexa. Complexo. Os liberais eram à esquerda no Brasil do século XIX. Se é que pode dizer assim. Isso, se é que se pode dizer assim. Forçando um pouquinho a barra, Isso. Né? E ali tem, então, uma conciliação entre burguesia, militares, né, dentro do positivismo, que adota a bandeira conservadora, da ordem e progresso. Né, e a gente tem, então, a transição para a república num acordo entre os que estão em cima. Né? Então, no Brasil, você nunca teve, desde lá até os dias atuais, uma efetiva concretização da democracia.
Entendi. Né? Porque a democracia ela é controlada, ela é muito restrita e ela é... No Brasil ela não foi conquistada. Ela não foi conquistada e ela não foi exercida, né? Não há democracia no Brasil, a não ser pela letra da lei, mas na prática não existe. Sim. Então a gente tem esse tipo de transição que precisa fazer. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Brasil no espectro internacional ele era um país visto como fadado ao fracasso, porque a gente vivia na ciência internacional, né, a ideia das raças superiores, inferiores, né, que a gente vai ter a maior expressão disso no Holocausto nazista. Né, e o Brasil, por ser um país de miscigenação, ou seja, é uma raça que não é pura, é uma raça totalmente contaminada, especialmente nesse discurso, por raças inferiores, né? Você tem o elemento português branco, mas você tem o indígena e o negro, que são inferiores. Uma sub-raça. Uma sub-raça. Então, o que acontece no Brasil? Dentro de um movimento desse mundial e da elevação dos movimentos nacionalistas, né, que é ali século XIX, imperialismo, esses movimentos nacionalistas começam a crescer, o Brasil precisa se colocar. Entendi. A gente vai ter, então, os pensadores da brasilidade surgindo no início do século XX. Entendi. Né? E o que esses pensadores da brasilidade eles vão fazer? Eles vão fazer uma interpretação do Brasil a partir do pensamento conservador. Você fala Gilberto Freire, Sérgio Buarque, exatamente. Raimundo Principalmente Faoro. Isso, esses aí. Tá? Que são os três bases para a gente pegar. Clássicos. Os três clássicos, que os três vão pegar e realizar uma interpretação do Brasil dentro de uma concepção conservadora. Né? De manutenção da estabilidade, da ordem, mas as coisas vão caminhando lentamente. Do Estado culpado por tudo, né? O famoso, a ideia de que o Estado é ocupado por uma elite, por um grupo, e portanto o Estado... Né? Um Estado corrupto. Corrupto. Né? Mas eles fazem também a minoração desse aspecto. Né? Ao pegar o Brasil, por exemplo, uma sociedade extremamente desigual, né? Violenta, com uma escravidão, com a escravidão ainda efetiva, embora não mais legal. E eles vão fazer uma contemporização disso, né? Vão contemporizar. Vai vir Gilberto Freire, vai criar, né, no Casagrande Senzala, uma ideia de democracia racial, como se todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou, como se não houvesse racismo no Brasil. O espetáculo das raças, né, que vão surgir, e todo mundo ali convivendo de uma maneira harmoniosa, e que essa relação criou um perfil de um povo alegre, festivo. Que se manifesta, inclusive, na fala do nosso presidente hoje. Nessa semana ele deu uma entrevista falando que não há racismo no Brasil. Se houver, é muito pouco. É muito pouco. O racismo é uma coisa, segundo ele, é algo assim muito raro. É uma raridade. Quase não acontece. Então você vai ter isso, você vai ter o Sérgio Buarque, que vem com a ideia do homem cordial, da cordialidade, né, que basicamente é o que vai dar sustentação à organização social que a gente tem ainda hoje no Brasil. Sérgio, basicamente o homem cordial seria o que na interpretação do Sérgio Buarque? Emocional. É uma sociedade patriarcal, agrária, ou seja, o homem que domina e tem o direito de vida e morte sobre os membros familiares, agrária, né, a questão do latifúndio, que não foi disseminada com a passagem para a República, a oligarquia continuou dominante, diferente dos Estados Unidos, que houve um rompimento com a oligarquia, a burguesia rompeu com a oligarquia, criou várias pequenas propriedades, aqui não. Né, e você vai ter a composição do homem afável, que ele é muito bondoso, mas ele também pode ser muito cruel. É o domínio das paixões, não da razão. Né? O homem cordial é isso, é o homem emotivo, age com o coração. E aí entra o patrimonialismo do Faoro, para completar a interpretação do Buarque, que é aquela história de que esse homem cordial, muito emotivo e passional, ele não consegue criar barreiras entre o individual e o público, entre o privado e o público, então ele... mistura as coisas. Aos meus amigos tudo, aos inimigos a pena dura da lei. O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. Então ele vai usar o Estado, porque esse grupo é o grupo de dominação do Estado, o poder, e usá-lo realmente em benefício próprio, dos seus. Quer dizer, essa oligarquia
Isso. Quer dizer, na verdade, assim, eles acham que esse homem cordial, que age coração, que não separa o que é público e privado, né, que mistura as coisas, ele vai se transformar num Estado corrupto. Isso. Esse Estado corrupto que é dominado pela oligarquia, que sempre foi. Né? Se a gente pegar hoje o Brasil, né, por exemplo, a oligarquia, certo? Que aqui domina o Estado e acaba criando o tipo de sociedade que nós temos. Se a gente pega hoje na composição do Congresso brasileiro, você vê ainda a bancada rural, a bancada ruralista, ela ocupa, se eu não me engano, 50% das cadeiras do Congresso. Né? Então a gente vê que essa oligarquia da passagem lá do século XIX para o XX, quando se cria a República e domina todas as estruturas de poder, ela se manifesta no Brasil ainda hoje. Tá. Porque você tem uma classe latifundiária no Brasil, né? Poucos latifundiários dominando tudo, então eles representam muito pouco a sociedade. Porque ela é urbana. Exato. Basicamente, né? E o campo hoje, o agronegócio que domina o Brasil e não a agricultura familiar, ele é todo automatizado, não gera nem emprego mais. Muito pouco. Porém, embora eles sejam muito poucos, 0,1% da população brasileira, eles detêm 50% das cadeiras do Congresso Nacional. Sim. Isso é o conservadorismo, né, que vem desde lá se mantendo sem rompimentos das estruturas para se chegar no Brasil de hoje. E aí isso com a bancada evangélica, também, né? Que defende. Sim. Aí você pega o Burke, ele está no meio disso tudo, se a gente for compreender. O Burke dizia o quê? A verdadeira revolução é a revolução que impede os grandes rompimentos sociais. Daí que você vai pegar as interpretações de alguns teóricos de chamar a ditadura militar no Brasil de revolução. Sim, sim. Porque impediu uma mudança teoricamente, social. Né? Teoricamente, uma mudança social. A gente sabe que não foi esse o caso. Não foi nem por isso que houve o golpe. Não é? Rodolfo, só um minutinho, eu tenho que fazer um intervalo. Vamos. E a gente volta a falar sobre isso, que agora eu quero falar um pouquinho sobre o pensamento mais contemporâneo, conservador. Vamos falar. No Brasil. Tá? A gente volta daqui a pouco, após os comerciais. Estamos de volta com a Controvérsias. Hoje recebemos aqui o professor Rodolfo Fiorucci, falando sobre o pensamento conservador no Brasil e no mundo e sua história. Rodolfo, no último bloco falamos sobre a questão da história do século XIX e que o pensamento conservador sempre esteve presente no Brasil. Nossas transições para a República, no fim da monarquia, nossa transição na ditadura, né, no golpe militar, sempre foi transição feita de cima para baixo, né? Sem participação popular, sem participação até de uma burguesia que lá atrás nós nem tínhamos, né? Sempre foi feita assim a revelia da sociedade. Isso. Agora, hoje nós temos a eleição, e a última eleição mostrou uma ascensão muito grande dos conservadores, do pensamento conservador. O que se atribui isso, primeiramente? Você acha que além dessa história, também a crise econômica mundial, esse medo e essa busca por um inimigo, talvez tenha elegido o inimigo aquele progressista, o discurso mais avançado? O que você acha? O que você acha disso? Essa ascensão do pensamento conservador e dos grupos no Brasil e no mundo, ela não vem de hoje, né? Sim. Na verdade, ela é consequência da ascensão do ultraliberalismo, do neoliberalismo ali nos anos 80, com Thatcher, Reagan nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque o neoliberalismo ele se mostra como uma adaptação do capital à crise do capital. Sim. A gente chega ali nos anos 70, a crise do capital, a OPEP bloqueando o petróleo, a década perdida em 80. Então, o que a gente tem? A gente vivia numa sociedade que buscava a equidade, um equilíbrio de forças e social, que era a social-democracia europeia. Sim. Né? Mas o Estado chegou num momento que ele não tinha mais como manter essa social-democracia, ou seja, as contradições do Estado, né? Isso, não tinha como manter uma sociedade equilibrada, então o capital precisou iniciar um ataque aos direitos sociais conquistados durante décadas. Cortar seus freios. Exato, cortar os freios. Reformas trabalhistas, previdenciárias e por aí vai, Estado mínimo e começa. E esses novos teóricos do neoliberalismo, né, o Hayek, o Rothbard, o Mises, eles todos vão beber em Burke. Friedman, eles vão todos beber em Burke. Né? Então, inicia ali um ultraliberalismo do Estado mínimo,
Então é cada um por si, quando o Estado não é mediador, né, numa sociedade desigual, historicamente desigual que é o Brasil. Nem tivemos a social-democracia europeia. Nem tivemos aqui a social-democracia. Nem perto chegamos, estamos desmontando algo que nem tivemos. Exato. Né? A gente flertou nos últimos anos, aí, nos últimos, né, com os governos a partir de 2000, até com o FHC, mas principalmente com os governos do PT, mas isso já foi tudo por água abaixo. Né? Então, a gente vai ter esse tipo de pensamento que embasa também os conservadores atuais. Que é de uma, eu diria mesmo, de uma crueldade assim visceral. Se você pega o Mises, né, ele tem um livro dele disponível na internet, que ele fala exatamente assim: nós, liberais, não terminamos com a escravidão por uma questão humanitária. Nós terminamos com a escravidão porque ela já não era mais economicamente rentável. Então, é uma concepção de mundo mediada pelo capital e pelo mercado que desumaniza as pessoas. Ele era o custo-benefício, né? Colocado às suas últimas consequências. Exatamente. E aí no Brasil hoje, esse tipo de pensamento que foi ganhando força, e após a crise do capital de 2008, mais uma, né? Aí acendeu essas forças mais reacionárias mesmo, que chegam a dialogar até com um fascismo e uma extrema-direita. E no Brasil, o discurso de um conservador assim, que hoje faz muito sucesso nesse meio, que é o Olavo de Carvalho. Isso, né? Exatamente. Quer dizer, um discurso conservador, um discurso preconceituoso, né? violento, né? Não racional, porque a gente tem, nesse momento, o elogio à idiotia. Né, a irracionalidade. O desprezo ao estudo, o desprezo à racionalidade. Que era, um pouco não, era totalmente o que separava o Burke dos iluministas. Burke valorizava o passional, o irracional. Porque ele dizia que os instintos são naturais e os instintos existem para corrigir as invenções da razão. Então, a razão, ela prega a igualdade, ela prega a justiça, ela prega a liberdade, porque ela entende, racionalmente analisando uma sociedade, que para você ter um equilíbrio, uma harmonia de convivência, precisa, de alguma maneira, esses elementos surgirem. Só que na visão conservadora, não. Isso atrapalha. Isso é antinatural, portanto é antidivino. Você tem que deixar os instintos comandarem. E o Brasil hoje é isso. Ele se tornou irracional. Ele ignora todo e qualquer dado do mundo factível, quanto o país se desenvolveu nas últimas décadas. Há 5 anos nós tínhamos o pleno emprego, 4,3% de desemprego no Brasil. Tudo isso se tornou nada frente à ascensão de um pensamento conservador, autoritário, visceral, violento, né, que encontra os seus inimigos, como todo pensamento fascista, né, encontra seus inimigos, descarrega tudo nos inimigos, então você é movido pela paixão. Isso é muito fácil de se explicar, porque como que os conservadores trabalham? E o Burke falava isso. Você precisa, antes de tomar atitudes impopulares, criar e formar opinião pública para defender essas atitudes impopulares, que são as que a gente está vivendo hoje. E ele dizia o quê? Aí a gente usa Gramsci, né? Não precisa nem usar. É o domínio do Estado ampliado, né? Ou seja, essas forças conservadoras, oligárquicas, burguesas, que sempre dominaram o Estado, que também são os donos dos meios de produção e também da imprensa, da mídia nacional. Ao contrário do que distorceram Gramsci, né? Eles não leram Gramsci, não leem Gramsci e destroem. Ou seja, tipo, olha, como se ele tivesse em todas as redações, coloque um comunista. E como que qualquer ação, se você fala, olha, eu sou, sei lá, a favor de ter menos miséria, pronto, você é comunista, é um perigo. Eles dizem, tudo virou porque você precisa eleger o inimigo. Tudo é comunismo, e se é comunismo é ruim. Aí você cai nesse inimigo fácil. Né? E aí é muito fácil explicar como você forma a opinião pública, né? Você domina todos esses meios, o Estado, a imprensa, os meios de produção, tudo. E aí, portanto, você tem as ferramentas para criar consenso, né? Que é o que o Gramsci falava, domínio do Estado ampliado, da sociedade civil, que gera consenso e que vai gerar hegemonia de pensamento, que é a opinião pública.
Tá. Então, primeiro você constrói um discurso conservador durante algum tempo, que é o que a gente está vivendo no Brasil, Sim. de encarceramento, de acusação, inquisidor ao Fake que se news. vivia antes, Sim. né? E você forma uma opinião pública propícia a aceitar esse tipo de pensamento, que acredita que medidas impopulares que atingirão a própria sociedade, como a reforma trabalhista, da Previdência, enfim, são necessárias para se manter um equilíbrio que quiçá existe. Sim, sim. Né? Então, é isso. E aí, o último foco que a gente tem de pensamento livre no Brasil são as universidades, os institutos federais e as escolas. Que começam a ser atacadas agora. Não agora, né? Desde a escola sem partido, agora aos cortes, aos bloqueios de verba que vão fazer morrer de inanição mesmo as universidades. O Instituto Federal do Campus Jacarezinho, onde você é diretor, né? Ele dura até julho. Com esse corte. Com esse corte até julho. Depois de julho não tem como manter as portas abertas. Energia, material. Não tem como, a não ser que a gente mande todo mundo embora. Né, os terceirizados, pague a luz, que já são os que são atingidos pela precariedade do trabalho, pela perda de direitos, que a opinião pública acabou sendo convencida de que era bom. Que geraria mais emprego, até agora nada. Nada, né? E pelo contrário, uma atitude como essa vai gerar muito mais desemprego numa sociedade que já está dominada pelo desemprego. Quer dizer, de onde virão os empregos? Então, qual é a última cartada para a dominância total desse pensamento conservador e antissocial, antipovo? É a destruição do livre pensar, que só é possível nos espaços públicos como universidade, institutos e escolas. Muito bom. Quer dizer, na verdade, assim, a gente percebe que as coisas não se deram da noite para o dia. Né? As coisas vêm se construindo ao longo do tempo e talvez até pouco percebida pelas pessoas, pelos intelectuais, né? Que esse pensamento, muitos foram surpreendidos, como se de repente isso tenha ganhado força da noite para o dia. Não, né? isso vem desde os anos 80. Sim, sim. No Brasil, né? Com a entrada das políticas neoliberais. Rodolfo, infelizmente, nosso tempo é muito curto, você percebeu, né? Sempre fica algo por falar, né? Você quer dar algum recado final? Quer discutir alguma coisa? Faltou alguma coisa para a gente falar? Não, na verdade, a ideia da nossa conversa hoje era fazer essa construção do pensamento conservador e como ele atinge o Brasil hoje, né? Eu acho que a gente conseguiu... sanar algumas dúvidas, né? De tanta acho que a gente conseguiu, isso. de uma maneira muito rápida, muito resumida. Mas muito eficiente. E demonstrar o que significa hoje esse ataque ao pensamento, à razão, às universidades. Né? Isso tem um porquê e não é econômico. Né? Não é para a sociedade. É um projeto de poder. De poder, não é? Aí sim a gente pode pensar uma próxima entrevista e pensar nesse projeto de poder. Exato. E o que é um projeto de poder, né? Que pouco talvez saiba. Bom, eu agradeço muito a sua presença mais uma vez, Rodolfo. É sempre um prazer e sempre uma aula, né? Você está aqui. Nós estamos nas redes sociais com essa entrevista, na GRPTV, também na grptv.com.br, no YouTube e no Facebook. Nos acompanhe, assista nossos programas e na próxima semana mais um bate-papo como esse, interessante, sempre com temas atuais e contemporâneos. Muito obrigado e até a próxima semana.